Boa tarde a todos. Nós, com alguns minutos de atraso, daremos sequência à série de palestras principais deste 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. A palestra que teremos hoje do engenheiro agrônomo Dietmar Alfonso Zimmat, ela foi antecipada, ela seria teoricamente na quarta-feira, mas por razões aí de logística e alguns outros problemas, ela foi antecipada para hoje, numa deferência especial da conferencista de hoje, a professora Laura Bertes, que gentilmente concordou em que sua palestra fosse transferida para quarta-feira. Bom, nós teremos então neste espaço agora a palestra do engenheiro agrônomo Dietmar Afonso Zimmat, a quem eu convido para tomar parte à mesa. O engenheiro agrônomo Dietmar Afonso Zimmat, engenheiro agrônomo formado pela Universidade, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1986, e é atual diretor de extensão rural da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, nossa EPAGRE. Ele possui especialização em administração rural pela Universidade Federal de Viçosa e atua diretamente na gestão de políticas públicas estaduais e federais através do gerenciamento da assistência técnica e extensão rural pública no estado de Santa Catarina. O tema que o engenheiro agrônomo Dietmar Zimmat abordará é exatamente aquele que se refere à questão central, ao tema central do nosso congresso, e que é a difusão e extensão rural em ciência do solo, para quê e para quem. Nós teremos, como de hábito, a sequência normal dessas apresentações. Na sequência, haverá, então, a série de perguntas por escrito, que os monitores trarão à mesa para sermos mais objetivos. E, como falávamos antes com o Dietmar, a ideia é de exatamente provocar a nossa distinta plateia no sentido de que se estabeleça um debate interessante acerca do tema proposto. Nós temos o horário de 14 às 15h30. Acreditamos que em torno de 45, 50 minutos, segundo o Dietmar nos disse anteriormente, teríamos mais ou menos o espaço dessa palestra e o restante do tempo, então, para o debate, que me parece será bastante interessante. Então, eu convido o nosso colega, engenheiro agrônomo Dietmar Afonso Zimmat, para que faça uso da palavra, ficando à vontade para fazê-lo no microfone sem fio ou aqui no púlpito. Obrigado. Obrigado, Gonçalo. Primeiramente, agradecer à organização do presente congresso pelo convite a mim efetuado para que abordasse um dos temas que talvez sejam os temas centrais do presente congresso, tratando da assistência técnica e extensão rural em ciência do solo, para quê e para quem. Eu vou pedir licença ao Gonçalo, vou fazer a apresentação de pé, porque eu não gosto de ficar muito parado, vamos assim dizer, né, para que a gente possa ir interagindo e procurando apresentar aquilo que a gente considera essencial. Bom, primeiramente, dizer que esse tema ele não é um tema novo para nenhum dos congressistas aqui presentes, ele é um tema bastante debatido e conhecido, mas também é verdade que alguns temas, né, muitas vezes, eles deixaram de ser pontuados de forma formal e contínua e caem em desuso. E por isso eu me sinto aqui na responsabilidade de fazer o resgate de um breve contexto histórico, antes de nós podermos adentrar exatamente no cerne da questão. Bom, a EPAGRE é uma empresa de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural, ligada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, aqui de Santa Catarina, né, e tem na sua missão e nos seus objetivos temas, né, que remetem à questão do manejo dos recursos naturais, né, o próprio desenvolvimento sustentável, né,
e aqui promover a preservação, recuperação e conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, remetem diretamente à temática do Congresso. E isso, não só a EPAGRE, mas a grande maioria das empresas, ministérios, ações, missões que nós temos aí de instituições, fazem alusão ao tema desenvolvimento sustentável. Esse, então, será a tônica da nossa discussão. Assistência técnica e extensão rural em ciência do solo. Para quê e para quem? Relembrando, né? O uso do solo, sem observar sua aptidão e manejo correto, né, traz uma série de consequências. Né? Plantios em áreas inadequadas, plantios em desacordo com as práticas conservacionistas, eles trazem uma série de problemas. Aqui um comentário, né? A projeção aqui no painel principal, a imagem parece bastante escura, para nossa felicidade, a projeção nas telas laterais ela está um pouco mais nítida e mais clara, isso talvez tenha a ver com a resolução dos equipamentos, né? E pedimos desde já desculpas por não ter uma qualidade de imagem melhor aqui, mas, de certa forma, elas têm alusão ao uso inadequado do solo, né? E muitas vezes também de práticas de manejo, né, do solo, sem a observação daquilo que se consideram os cuidados mínimos com o uso desse bem natural. As consequências disso, né, são aquelas velhas conhecidas. Nós temos aí erosão do solo, escorrimento superficial de água, da água, né? Início de desertificação de algumas áreas, aqui são algumas imagens de alguma região do Rio Grande do Sul, assoreamento de mananciais, e o que mais nos preocupa? Todas essas problemáticas relativas ao uso inadequado dos recursos naturais não é algo novo e muito menos desconhecido. Todos nós aqui, com certeza, já ouvimos falar, já vimos, né, já devemos ter partilhado debates, discussões em vários locais, em que todos nós temos consciência de que isso, né, traz sérios problemas para o meio ambiente, para a sociedade, para o futuro da humanidade. Então, o que acontece? Por que nós temos essa situação de que nós temos, parece uma letargia, uma incapacidade de reação dos diversos atores envolvidos com o tema para o enfrentamento dessa questão? E nós temos que, na verdade, para que a gente faça a reflexão, conhecer um pouco da história, né? No Brasil, nos estados, o tema recurso natural, o tema conservação do solo, são questões que já são tratadas há algum tempo, né? Primeiro, os primeiros relatos de práticas conservacionistas no Brasil estão relacionados ao início do serviço de extensão rural. Quando no Brasil se começou a estruturar o serviço de extensão rural, se iniciam relatos de práticas conservacionistas. Naquele momento, muito mais dependendo do nível de consciência dos profissionais que atuavam do que, de fato, de políticas públicas ou políticas de governo existentes para tal naquele momento. Alguns desses colegas foram, inclusive, homenageados aqui na noite de ontem, né, que são pessoas que tiveram sempre no seu currículo a ação pragmática com relação à conservação do solo e da água. Então, essas práticas, elas iniciaram, né, em todo o Brasil, e de lá para cá um conjunto de ações aconteceram, ocorrem e continuam acontecendo no sentido de potencializar o uso desses mecanismos, dessas questões. Por que normalmente nós temos um problema de descontinuidade? E aí, eu vou usar aqui uma alusão a 3 aspectos que o colega Gama, em 2004, publicou, que remetem a 3 linhas de raciocínio. A primeira delas, manejo em conservação do solo e água, normalmente são práticas de investimento. Um agricultor, quando ele adota uma mudança de postura com relação a abdicar do plantio de determinadas culturas em determinadas áreas de sua propriedade,
buscando a otimização do solo, buscando a adoção de implantação de terraceamento, práticas de plantio em curva de nível, equipamentos mais adequados, proteção de mananciais, previsão na sua propriedade das reservas legais, de áreas de preservação permanente, de mananciais de água. Isso requer o quê? Requer, normalmente, investimento. E investimentos esses que não têm um retorno no curto, médio prazo. Muitas vezes, sequer, o agricultor vai se aperceber diretamente do resultado desta ação. Ou seja, é muito difícil hoje você implementar ações de conservação do solo sem, de fato, você ter mecanismos que aportem os recursos necessários para que os produtores ou os beneficiários da ação possam, efetivamente, prover os investimentos necessários. A grande maioria das questões, hoje, ainda, e eu poderia dizer, vou falar pelo conhecimento que nós temos, aqui por Santa Catarina, no atual momento, elas são bastante tímidas. Nós, basicamente, focamos, quando a gente fala manejo dos recursos naturais, solo e água, o nosso alvo, normalmente, é o controle da erosão. E, de certa forma, nós nos contentamos quando você vê algumas práticas, tipo plantio direto, cultivo mínimo, né, sendo realizados pelos agricultores. Bom, parece-me que a nossa consciência ela fica um pouco mais tranquila. Mas a questão do manejo dos recursos naturais vai muito além da conservação do solo. Ela exige muito mais preparo e conhecimento, aspectos que nós vamos abordar mais à frente um pouco. Conhecimento. Hoje, talvez, um dos grandes gargalos que nós temos, e eu acho que na nossa fala e o próprio andar do Congresso pretende responder algumas dessas questões, ciência do solo para quê e para quem, ela tem a ver com o conhecimento. Nós temos uma carência muito grande de apropriação de conhecimento pelos agentes que precisam, de fato, implementar, operar, adotar e manter práticas de manejo adequado dos recursos naturais. Hoje nós temos, talvez aqui no Brasil, a academia, né, depois da organização da sociedade, se não me engano, na década de 40, é isto, Gonçalo? 47, né? Em 47, você começa a ver uma organização de todo o conhecimento na área de ciência do solo e, ao mesmo tempo, um crescimento muito grande de publicações, de congressos, de trabalhos, a exemplo do que acontece aqui, mais de 2.000 trabalhos escritos, e aí fica um desafio, né? Muitos dos trabalhos aqui são publicados no Congresso Brasileiro, aqui em Florianópolis, e como esse conhecimento vai chegar ao agricultor, lá do extremo oeste de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira, que planta milho, planta soja, produz leite a partir de pecuária leiteira. Como é que ele se apropria de todo o conhecimento produzido num congresso com essa envergadura aqui em Santa Catarina? Então, nós temos uma série ainda, né, de desconexões entre a construção do conhecimento para que ela, de fato, chegue aos beneficiários. E falando aqui, ciência do solo, olhando as ciências agrárias. Porque quando a gente fala em ciência do solo, nós estamos falando do planeta Terra e, por conta disso, também temos toda a questão relacionada ao tema, as áreas urbanas, ocupações, planejamento urbano, né, todos os problemas decorrentes da ação antrópica nesses ambientes. Muito bem. Fazer um rápido contexto. No Brasil, talvez, por conta de uma série de ações que foram acontecendo de forma isoladas e pontuais em muitos estados brasileiros, se consolidou, na verdade, em 87, um Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas. Talvez tenha sido um marco do ponto de vista de manejo de recursos naturais, porque ele traz a microbacia hidrográfica e o tema água como o aspecto gerador de políticas de intervenção e de uso dos recursos naturais. Ela surge a partir de ações pontuais. Aqui no estado nós tínhamos, nessa época, aí, experiências piloto de microbacias. Nós vínhamos de um problema sério de enchentes nos anos de 80, 83, 84 em Santa Catarina, onde o tema erosão, assoreamento, deslizamento foi uma questão
que mexeu muito com a sociedade e fez com que o governo do Estado reagisse através de ações concretas, e em nível nacional isso também acabou refletindo, porque esse problema não era específico do Estado de Santa Catarina, né, fez com que o governo federal implantasse, então, um programa que tinha como objetivo uma política nacional, né, para o trabalho de manejo adequado dessas microbacias. Também, em termos de Brasil, né, em vários momentos da existência do crédito rural, você percebe linhas, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, voltadas a financiar ações ou práticas relativas a manejo correto do solo. Seja em correção de fertilidade, recuperação do solo, práticas conservacionistas. Mais recentemente, nós temos aí dentro da linha do Pronaf, né, o Pronaf Eco, o Pronaf que trabalha a questão de produção agroecológica, e mais recentemente no âmbito dos grandes empresários, mas também afeta ao pequeno produtor rural, a agricultura de baixo carbono, que é uma das linhas mais recentes que nós temos no governo federal, mas talvez a que mais tenha correlação direta e efetiva com a questão de manejo de recursos naturais, porque ela trabalha a questão de crédito de carbono. É um tema bastante novo ainda, né, sendo direcionado normalmente para grandes empresários do meio rural, por uma questão de aporte financeiro, mas também cuja essência, cujos conceitos perpassam a questão de dejetos, a questão de manejo, a questão de recuperação de solo, a questão de adequação ambiental das propriedades, a questão de práticas conservacionistas adequadas. Aqui vale um comentário: por mais esforço que se tenha na questão do crédito rural, essas práticas conservacionistas, elas necessitam ter o seu retorno econômico. Quer dizer, como é que você trabalha a adequação ambiental de uma propriedade, né, sendo que os investimentos a serem efetuados nessa área devam ser devidamente remunerados pelas atividades produtivas. Então, nós temos um problema que tem uma relação direta com aquele primeiro aspecto que eu levantei anteriormente, de investimento. Muito do que é investido na questão de meio ambiente acaba tendo que ser devidamente remunerado nos espaços temporais dos investimentos produtivos. Se são lavouras permanentes, um determinado prazo, lavouras anuais, um prazo menor ainda, atividades pecuárias, muitas vezes com espaço um pouco maior. Surgem também vários estados com políticas estaduais. Citei ainda há pouco Santa Catarina e vou fazer um comentário mais específico com relação ao nosso estado, para ilustrar, na verdade, os debates que virão na sequência. Mas estados como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários estados passaram a adotar políticas estaduais, muitas delas, inclusive, com financiamento do Banco Mundial, inclusive chamadas de microbacias hidrográficas, né? Então, existe um acúmulo, existe uma história de aprendizado de ações governamentais, seja em nível municipal, estadual, mas principalmente estadual e federal, no tema manejo e conservação do solo e água. E mais recentemente, né, mais no âmbito da agricultura familiar, surge a Pinater, em 2003, que tem numa de suas diretrizes também os aspectos relacionados, faz citação explícita à questão do manejo e conservação dos recursos naturais. Então, nós temos um conjunto, né, no Brasil, de programas. O Programa Nacional ele não existe mais hoje, mas Crédito Rural, e a Pinater, e além das políticas que existem dentro dos planos safras da agricultura familiar e empresarial, falando aqui mais voltado à questão da agricultura, pecuária e também a aquicultura e pesca, existe uma série de mecanismos voltados para essa ação. Quer dizer, nós não temos, vamos assim dizer, uma carência efetiva. Nós temos, todas essas políticas fazem menção à questão do desenvolvimento sustentável. Em Santa Catarina, né, nós tivemos também aqui o início do serviço de extensão, mas os principais exemplos que nós temos, eles decorrem dos projetos Microbacias. O Microbacias 1 surge lá em 91 e tem, na verdade, como ênfase, né, naquele momento, práticas voltadas à questão do solo, adubação verde, já introduz a questão do tratamento dos dejetos animais, além de captação, tratamento, o uso desses dejetos como
fertilizante para as culturas e um forte investimento na questão de capacitação, seja de técnicos, seja de agricultores. Como resultados desse processo, nós tivemos praticamente um avanço de 2,6% das terras do Estado, com o uso de práticas conservacionistas, para 36% do território das áreas com culturas anuais com práticas conservacionistas. Isso apenas em 6 ou 7 anos de atuação do projeto. Então, nós chegamos praticamente a 1 milhão de hectares cultivados, com solos manejados minimamente com alguma prática conservacionista. Passado o Microbacias 2, o 1, vem o Microbacias 2, que incorpora um outro aspecto que foi considerado fundamental naquele momento. Como é que nós sensibilizamos uma agricultura, um agricultor, uma família, a adotar práticas de manejo conservacionista, manejo ambiental, recuperação de mata ciliar, tratamento adequado de dejetos, se aquela família sequer tem uma instalação sanitária adequada, se aquela família não tem energia elétrica na sua residência, se aquela família que tem lá 3, 4 filhos possui apenas 2 cômodos na residência. Como é que você trabalha uma família que possui uma série de carências de ordem social, faz com que ela tome uma decisão de deixe de investir no seu bem-estar e pense no meio ambiente, pense na conservação, pense no futuro. Então, esse projeto, ele traz no seu bojo mudanças que, além de trabalhar, manter o trabalho voltado à questão de manejo adequado de solo, mas ele incorpora também uma ação de apoio social às famílias, principalmente no que diz respeito à adequação das suas residências, à adequação de instalações sanitárias, né, tratamento dos efluentes domésticos, proteção das fontes que abastecem as comunidades e as famílias rurais. Então, nós temos aí um conhecimento acumulado dentro desses projetos imenso, em técnicas e práticas que visam a preservação desses mananciais no meio rural, para que as famílias possam ter água em quantidade e qualidade, a ponto de que esse não seja mais um gargalo de convivência do meio rural, mas também mantém, né, o investimento em práticas produtivas. Quer dizer, o projeto Microbacias 2, ele traz investimentos na área ambiental, na área social, mantém os investimentos na área ambiental e amplia essa visão para a área social e para a área econômica. Esse projeto envolveu 141 mil famílias no estado de Santa Catarina, né, envolvendo todos os municípios catarinenses. Então, ele praticamente foi um projeto que teve abrangência em todo o território catarinense. Bom, se nós temos preservação ambiental, se nós temos as condições de vida das famílias melhoradas, surge o Microbacias 3, hoje conhecido no estado por SC Rural, que tem as suas ações iniciadas no ano 2010, e que traz no seu bojo um outro desafio. Um desafio que diz respeito a acesso ao mercado. Ou seja, a agricultura estava lá sendo estimulada a produzir, estava sendo estimulada a produzir meio ambiente, qualidade do meio ambiente e renda, mas, ao mesmo tempo, ela começou a dar sinais de dificuldade de fazer enfrentamento às exigências do mercado. Quais são as ações? Primeiro, uma ação que aconteceu paralela à implantação do Microbacias 3 no estado de Santa Catarina foi uma mudança na estrutura e gestão técnica utilizada pela EPAGRE na organização principalmente das suas ações de extensão rural, que constituem unidades de gestão técnica. O que são essas unidades de gestão técnica? Na verdade, cada agrupamento de cores aqui, nós somos 10 no total, mas são unidades que foram definidas a partir de conhecimento edafoclimático dessas regiões e com a divisão político-administrativa do Estado e também socioculturais das regiões. O objetivo dessa divisão é permitir com que as ações desencadeadas pela EPAGRE, elas possam ser descentralizadas ao ponto de que esses territórios tenham autonomia
na definição da forma de atuação com relação aos projetos de desenvolvimento. Então, esse é um reconhecimento de que, mesmo o Estado de Santa Catarina, com em torno de 1% do território nacional, não há como, a partir da sede da empresa, hoje em Florianópolis, você definir políticas, estratégias e metodologias que sejam implantadas em todo o território catarinense. Porque as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, o clima é diferente, a organização política é diferente, a estrutura de comércio e de mercado é diferente. Então, nós não podemos adotar uma estratégia única, pensando que todos são iguais. Porque média, né, nunca atende ninguém. Quando a gente procura planificar uma ação, essa é a maior dificuldade. E talvez seja um dos grandes desafios que nós temos num país da imensidão como o Brasil, né, onde você tem políticas, normalmente, muitas delas muito interessantes, bem intencionadas, bem alavancadas, só que muitas vezes elas não conseguem reconhecer as diversidades, as diferenças que existem na região amazônica, da região sul, do Acre, do Mato Grosso, de São Paulo, do Nordeste brasileiro em relação às diversas regiões. E aí você trabalha, na verdade, com políticas que pretendem alavancar algumas questões em nível nacional, muitas vezes sem perceber a diferença gritante que existe entre essas regiões, as organizações que existem, a forma, a cultura, a história de cada uma delas. Bom, o SC Rural, ele foca a organização dos produtores para acesso a mercado. E aqui eu trago aqui uma imagem de produtos da agricultura familiar, uma pequena agroindústria de derivados de carne. Aqui nós temos a questão de laticínios, práticas de recuperação ambiental, com o envolvimento dos agricultores e investimentos em produção. Então, o SC Rural ele continua trabalhando desde a unidade familiar até a organização dessas famílias, buscando o acesso ao mercado. Então, nós trabalhamos desde a identificação das deficiências individuais de cada propriedade, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, e buscando, através de uma política de subsídio não, podemos quase dizer que de fomento que o Estado tem, porque esses recursos são aportados a fundo perdido, para que essas famílias possam minimamente sanar essas deficiências e garantir que esses empreendimentos tenham sustentabilidade ao longo do tempo. E quando a gente fala em um exemplo que nós mostramos ali de uma agroindústria, a agroindústria ela pode ser viável economicamente dentro de uma projeção. Agora, se as produções individuais de cada família, daquelas famílias que fazem parte dessa pequena cooperativa, elas não tiverem sustentabilidade no médio e longo prazo, o empreendimento também ele é insustentável no médio e longo prazo. Ou seja, uma família que não consegue buscar minimamente a adequação ambiental da sua propriedade, a adoção de práticas de manejo correto de água e solo na sua propriedade e fazem parte de um empreendimento da agricultura familiar, este empreendimento, por consequência, também é insustentável no decorrer do tempo. Então, você precisa, sempre que trabalha a organização, independente do objetivo, e eu falando aqui de pequenos produtores, que é o caso de Santa Catarina, agricultura familiar, você precisa trabalhar a individualidade de cada família, olhando o empreendimento, a sua organização como uma confluência de aspectos positivos e negativos, buscando ali as necessidades de adequação e os aportes necessários para a superação das suas dificuldades. Algumas questões que eu acho que é o que vão levar à discussão da temática dessa nossa apresentação. A ciência do solo ela é recente, 47, considerando a humanidade com mais de 2.000 anos. Agora, a organização desse conhecimento no Brasil ela é recente, mas o conhecimento de ciência do solo ele não é recente. Nós temos aí relatos que vão da era da pré-história, né, de conceitos e de cuidados com a questão ambiental. Por que isso é importante? Nós temos uma academia rica, basta ver o resultado desse congresso e do que está sendo debatido aqui e de apresentações, quer dizer, nós temos uma confluência de estudos e de interesses, sejam das universidades, das empresas de pesquisa, a Embrapas, as OEPAs, palestrantes de instituições internacionais que vieram aqui trazer a sua experiência, mas, no entanto, ela ainda
não consegue fazer as devidas conexões. Então, nós temos que reconhecer que nós temos um grande ganho ao longo dessa história, um grande crescimento, a sociedade ela mostrou isso, mostra isso, está mostrando isso, mas isso não tem sido suficiente para que a gente possa, né, verificar as ações concretas com relação à conservação dos recursos naturais. Uma outra questão, que para mim ela é fundamental. O tema ambiental hoje, ele é delegado ao meio rural. A questão da sustentabilidade, eu vou usar aqui uma expressão, acho que o meu colega diretor não está aqui conosco, Piazeira, ele usa essa expressão e eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que a extensão rural ela derrapou na curva da sustentabilidade. Porque nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, na extensão rural, ações muito práticas, muito pragmáticas com relação ao manejo e conservação dos recursos naturais. Nós falávamos em controle da erosão, nós falávamos em tratamento dos dejetos animais, nós falávamos de tratamento de efluentes, nós falávamos de proteção de mananciais de água, nós falávamos em adubação verde, nós falávamos em terraceamento, em curva de nível. E, de repente, bom, agora, desenvolvimento sustentável. É uma palavra extremamente ampla, e eu sempre digo que desenvolvimento é resultado de processo, porque ninguém faz desenvolvimento. Desenvolvimento para cada um de nós, no nível, no conceito sociopolítico que cada um vive, ele tem uma interpretação. O que é desenvolvimento para mim é diferente do Gonçalo, que é diferente do nosso presidente que nos assiste. E qual é o conceito de desenvolvimento sustentável que norteia todas as nossas ações? É uma campanha lá de mata ciliar? Bom, a minha empresa faz desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma campanha lá de proteção de manancial de água. Ah, fizemos um mutirão para a limpeza de um ribeirão, então nós fizemos desenvolvimento sustentável. Então, o que eu quero dizer com isso? O tema desenvolvimento sustentável hoje ainda é um conceito que ele é setorial na sociedade brasileira. Não existe uma consciência da sociedade brasileira do que é o desenvolvimento sustentável e, principalmente, do que se considera ações, né, da sociedade para a conservação dos recursos naturais. Normalmente, o meio urbano ele forma conceitos. Ontem aqui falávamos, o desmatamento da Amazônia, isso é um problema, não pode continuar acontecendo. Olha, estão poluindo os rios do Pantanal, não pode mais acontecer isso. Olha, estão desmatando lá no Rio Grande do Sul, estão usando agrotóxico de forma inadequada. Quer dizer, existe uma série de conceitos do urbano para com a atividade agropecuária, mas não existe no urbano uma ação de consciência do que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável talvez se faz se todos nós deixássemos os nossos carros nas garagens e começássemos a todos andar de bicicleta. Talvez, é uma forma de fazer desenvolvimento sustentável. Fazer a separação do nosso lixo, garantir que o lixo que nós separamos seja efetivamente reciclado de forma adequada, tratado de... Mas nós ainda temos uma visão muito segmentária. Nós temos um discurso de preservação de um segmento com relação a outro. E isso dificulta, na verdade, uma adoção concreta e uma implementação de um conjunto de práticas voltadas à questão ambiental. Academia versus conhecimento. Aqui tem uma interface muito grande com o primeiro item. Hoje a academia ela faz um esforço muito grande para que os seus graduandos, os seus formandos, se apropriem do conhecimento sobre preservação dos recursos naturais. Mas também a gente percebe, né, a IPAGRE percebe, quando a gente faz um concurso público, quando a gente admite profissionais recém-egressos das academias, né, que existe, parece, uma lacuna. Nós não conseguimos ainda fazer com que, efetivamente, né, os nossos graduandos, eles saiam com conhecimento prático, efetivo, com segurança, para que eles possam chegar em qualquer local e fazer uma recomendação técnica segura e adequada, inclusive induzindo um agricultor, um empresário, a buscar uma linha de crédito, uma linha de financiamento, para investir na recuperação ou na preservação dos recursos naturais. E para isso nós temos que ter segurança, fundamentação científica. E nós temos dificuldades nisso. Da mesma forma, esses colegas egressos das faculdades, a academia,
quando eu falo academia aqui, falando das universidades, das empresas de pesquisa, também não conseguem fazer com que esse conhecimento gerado seja devidamente, chegue e seja apropriado pelos extensionistas. Nós temos os nossos extensionistas, falando aqui pela IPAGRE, são mais de 500 profissionais atuando em todos os municípios do Estado, e nós podemos talvez contar no dedo quem se aventura a de fato entrar numa propriedade, fazer um diagnóstico do que acontece lá, e fazer recomendações concretas e efetivas do que precisa ser modificado para atender minimamente os conceitos básicos de manejo, conservação do solo e água. Tem vários aspectos que afetam isso. A falta do conhecimento, o distanciamento desse conhecimento, a falta de segurança e de pragmatismo, e mais recentemente, né, uma retomada da estruturação do serviço de extensão rural no país, passando, na verdade, por uma retomada de muitas políticas públicas, fazendo que muitas vezes o extensionista que está na linha de frente atue muito mais como um agente operador de política pública do que efetivamente ele tenha a capacidade e condições de exercitar o seu conhecimento técnico. Então, esses são alguns aspectos. Cito um exemplo nessa área também, vivido pela IPAGRE, porque na IPAGRE hoje nós temos tanto atividade de pesquisa quanto extensão rural, é dessa dificuldade de você fazer a conexão entre a produção do conhecimento e a quem ele se destina. Como é que o conhecimento gerado por um congresso como este, ele vai chegar amanhã, depois de amanhã, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, aos 2,5 milhões de agricultores que são assistidos pelas empresas públicas estaduais de extensão rural no Brasil. Hoje são 16 mil extensionistas que atuam em todos os estados da federação, chegando a 2,5 milhões de agricultores. Como é que esse conhecimento chega a esse público nos próximos dias, depois da conclusão desse congresso? Em algumas cadeias produtivas, em algumas regiões, talvez muito mais relacionado à questão de relacionamento pessoal entre indivíduos do que efetivamente de integração e interfaces de políticas e ações, isso talvez aconteça. Mas nós temos uma desconexão entre as ações e as políticas emanadas do governo federal, elas não conseguem se encadear ou engrenar de forma adequada e efetiva com as políticas dos governos estaduais, e estes, por sua vez, dificuldade também de buscar essa interação com os governos municipais. Então, esse talvez seja um dos grandes gargalos que nós tenhamos para que consigamos, de fato, superar. A definição do público-alvo é fundamental. Nenhum conhecimento ele pode ser produzido sem nós termos muita clareza de para quem nós estamos produzindo o conhecimento. Porque também, eu cito na IPAGRE, você tem vários casos, um pesquisador nosso vai para um congresso internacional lá na Europa e apresenta lá um trabalho científico. O trabalho é publicado. Como esse conhecimento vai ser levado para um agricultor, para um pescador, para um maricultor? Em que linguagem? Quem é que trabalha a linguagem, o conteúdo desse trabalho científico para uma linguagem que possa ser compreendida, acessível, seja ao agricultor, seja à sociedade urbana? Nós, muitas vezes, que somos da academia, temos dificuldade de compreender, muitas vezes, interpretar adequadamente trabalhos que são publicados em papers, em congressos, em função de algumas particularidades, remetendo, inclusive, à troca de informações entre quem produziu o conhecimento, para que a gente tenha clareza dessa interpretação. Então, como é que nós massificamos esse conhecimento? Isso ainda são questões que, praticamente, nós não temos respostas. Eu ousaria dizer, apesar de ter citado anteriormente, que nós temos várias políticas, que nós temos carências de políticas que efetivamente coloquem a questão dos recursos naturais em evidência. Nós temos várias políticas que falam desenvolvimento sustentável, preservação dos recursos naturais, mas nenhuma delas faz menção efetiva e concreta a práticas conservacionistas. E, principalmente, que tenham ações que induzam a adoção, e talvez o mais desafiador de todos esses exemplos,
de todas as questões, não seja a adoção, seja a manutenção dessas práticas. Então, nós precisamos sim, a exemplo de políticas, como nós tivemos para viabilizar a manutenção do crescimento industrial no país, de redução do IPI para automóveis. São subsídios que a sociedade brasileira está delegando a uma cadeia produtiva. Quais são os incentivos que nós temos para os agricultores que fizeram a regularização ambiental da sua propriedade? Que deixaram lá os 20% de reserva legal, ou mais, se for lá na região amazônica, 80%, ou lá no Nordeste, ou aquele em que acreditou e fez a preservação das matas ciliares na sua propriedade. Quais são os incentivos que nós temos para esse tipo de público? Nós temos políticas que deram vitrine à indústria de máquinas e equipamentos no Brasil, Programa Mais Alimentos, dentro do PRONAF, toda uma ênfase, toda uma divulgação, toda uma estratégia, uma articulação com a ABIMAC, fez com que nós fôssemos, inclusive o programa fosse chamado de Mais Trator, ao invés de Mais Alimentos. Quando a lógica era investir na infraestrutura produtiva, nós acabamos viabilizando um parque industrial, que também é importante para o crescimento brasileiro, mas que, na verdade, não resolve as questões que nós estamos tratando. Então, nós não temos hoje mecanismos claros de incentivo, né, permanente para a questão de manejo e conservação dos recursos naturais. Pelo menos sobre a minha ótica. Pode até ser que muitos digam que exista em várias ferramentas, mas hoje, pelo menos a percepção que nós temos pela nossa vivência em Santa Catarina. E aqui, estratégias. Como é que nós vamos ter uma estratégia de capacitação e estímulo dos agricultores, dos beneficiários, aqui falando mais de agricultores, para que façam a adoção e a manutenção dessas práticas? Isso é um investimento pesado. As instituições precisam ter estratégias para isso. Nós já tivemos, mas hoje isso é fundamental. Se nós não tivermos um mecanismo permanente e constante de inclusão do tema de manejo e conservação do solo e água para com nossos beneficiários, para que eles adotem e principalmente mantenham essas práticas, a nossa ação ela deixa de ser efetiva. E aqui nós poderíamos fazer uma alusão. Pô, mas conservar o solo é interessante. Não, é importante, é estratégico, porque senão você vai perder a fertilidade do solo. Se a gente fosse fazer uma alusão a outros conceitos que a sociedade tem, olha, beber em excesso faz mal à saúde. Bom, mas eu bebo todo dia, estive lá no médico, fiz exame de sangue, colesterol, triglicerídeos, está tudo 10. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, o agricultor que não adota práticas de manejo de conservação do solo, ele não consegue vislumbrar os problemas que ele vai ter naquele momento. A produção dele se mantém, porque os ganhos que nós estamos tendo em tecnologia, em produção, em sistemas de produção, na questão da agregação genética, tem compensado perdas que talvez, se nós tivéssemos mantido o material genético que nós temos há 15 ou 20 anos, nós talvez estivéssemos percebendo. Então, tem muitos problemas ambientais que nós temos hoje, que outras práticas e tecnologias que nós temos hoje, de certa forma, têm compensado perdas de qualidade ambiental significativas que nós temos no país, mas acabam sendo mascaradas pelo ganho de outras ações tecnológicas em outras áreas, fazendo com que, aparentemente, esteja tudo normal. Onde talvez, se os nossos solos e as nossas condições fossem as mesmas, né, ou tivesse uma condição de qualidade melhor, nós pudéssemos ter um ganho muito mais efetivo em termos de produção. Então, esses são os conjuntos, na verdade, né, são 5 itens que eu trago aqui para esta plenária, para que a gente possa, a partir daí, efetivar de fato uma discussão, para que a gente possa construir alguns caminhos e principalmente identificar oportunidades para que a gente possa, de fato, implementar essas ações. Sob a minha lógica, se nós não conseguirmos construir no país uma política de incentivos para a manutenção de práticas de manejo e conservação do solo, nós vamos ter muita dificuldade em avançar nessa área. Falando principalmente dos pequenos agricultores, e aí
Eu falei aqui que nós atendemos 2,5 milhões de agricultores. Mas se nós falamos que atendemos 2,5 milhões de agricultores via o sistema oficial estadual de extensão rural, nós também chegamos à matemática que existem 2 milhões de agricultores sem orientação nenhuma. Porque são 4,5 milhões aproximadamente, é o número que se estima no Brasil. Ou seja, se nós não tivermos condições, mecanismos públicos, efetivos, de subsídio, decisão essa que é da sociedade brasileira, de colocar recursos para que você tenha, de fato, uma perpetuação, né, pelo menos de práticas e de mudanças de hábitos, nós vamos ter muita dificuldade. E talvez o desafio maior não seja pedir isso para a agricultura, seja a sociedade brasileira, de fato, começar a adotar uma postura diferente com relação ao desenvolvimento. E nós estamos na contramão. Nós estamos na contramão. Se recentemente nós olharmos o que aconteceu com as nossas cidades, né, onde a nossa querida ligação com a ilha, aqui o continente, a Ponte Hercílio Luz, Colombo Salles, né, Pedro Ivo Campos, elas têm um tráfego mais intenso que a Ponte Rio-Niterói, né, são mais de 170 mil veículos dia que transitam nessa ligação ilha-continente. Isso é decorrente de quê? Isso é decorrente de uma visão de que a sociedade brasileira não incorporou conceitos mínimos de conservação e recuperação dos recursos naturais. E isso implica, sim, numa decisão individual de cada pessoa de abrir parte de conforto que nós temos hoje em detrimento de outras políticas. Cobrança mais efetiva de transportes urbanos eficientes e efetivos, investimento em infraestrutura e também mudança, sim, de postura individual, postura de sociedade. Que seria muito simples você simplesmente delegar todos os problemas ambientais para o meio rural, a questão, né, que o Brasil ontem aqui foi citado, né, o secretário adjunto da Agricultura, Spies, por exemplo, comentou aqui que se somarmos todas as áreas de terras indígenas, todas as áreas de parques nacionais sobre a Chico Mendes, mais áreas de preservação permanente das propriedades, reserva legal da Amazônia, legal dos estados do Sul, nós teremos aí 71% de área protegidas por lei no país. Então, nós temos 29% do território para poder explorar de forma adequada. Então, esse é um desafio. Como fazer isso? Isso passa necessariamente por uma mudança não só do agricultor, da família do agricultor, mas também da sociedade catarinense e brasileira. Eram essas reflexões iniciais que eu queria deixar para a plenária, né, e espero que esses pontos eles sirvam para alimentar uma discussão que a gente possa travar daqui por diante, e desde já agradeço a oportunidade mais uma vez. Gonçalo, lhe devolvo a palavra. Obrigado. Muito bem, Dietmar, obrigado. Congratulações pela forma clara, didática, tranquila, em abordar um tema que habitualmente é complexo e que não tem feito parte da nossa agenda nas grandes discussões, nos nossos congressos, com algumas exceções. Nós abrimos, nesse momento, então, a plateia, evidentemente, para perguntas, para questionamentos, para debates, e é essa exatamente a função dessa sessão. Nós temos inicialmente aqui uma pergunta, eu já de pronto passo a ela, que vem do professor Sebastião Cavalcante, da Universidade Federal do Cariri, no Crato, Ceará. E ele pergunta o seguinte: academia versus conhecimento, 2 pontos. Como chegar ao agricultor? E complementa, a pesquisa participativa seria uma boa alternativa? Realmente, esse é um desafio. A pesquisa participativa, vou começar talvez pela segunda parte da pergunta. A pesquisa participativa,
Com certeza ela é uma alternativa. Ela é uma alternativa desde que nós possamos encontrar mecanismos, estratégias para que nós possamos, a partir da mesma, estabelecer estratégias que sejam um pouco mais massais. Hoje nós temos no Estado algumas experiências que aconteceram ao longo do tempo, conhecimento científico produzido, a apropriação de conhecimento dos agricultores. Por outro lado, a mesma pesquisa participativa, ela traz, na verdade, uma ação pontual, que pelo menos nós, aqui no Estado, temos dificuldade em massificar o resultado da mesma. A questão da academia para com relação versus conhecimentos, como chegar ao agricultor? Eu acredito que nós precisamos ter muito mais clareza dos problemas a serem atacados. Nós temos hoje, vou falar aqui pela EPAGRE, hoje a EPAGRE, o governo do Estado, ele investe em torno de 500 milhões de reais por ano no setor agrícola catarinense, e, no entanto, ainda muito do que nós produzimos de pesquisa está atrelado à demanda de linhas de financiamento. Linhas de financiamento lançadas pelo CNPq, pelo FINEP, por outras fontes financiadoras, e muitas vezes essas linhas ou essas ações financiadas, elas não têm uma correlação apropriada com a demanda que vivencia o agricultor, um determinado problema existente num território, um determinado problema existente numa determinada região ou até mesmo cadeia produtiva. Então, nós precisamos, na minha ótica, que essas políticas que estão e embasam o trabalho da academia hoje, elas precisam passar por um processo de descentralização. Nós precisamos nos aproximar, sim, do público-alvo. O que eu acho que talvez seja a grande questão hoje é um distanciamento que nós temos do nosso público-alvo. Nós não temos clareza exata de quais são os gargalos, qual é a problemática que nós precisamos atacar, e juntos. E quando eu falo juntos, eu estou falando da academia e os meios com que tem o conhecimento científico para chegar ao agricultor, trabalharmos juntos. Nós ainda temos uma visão muito segmentada. A questão da extensão rural é um segmento, a questão da pesquisa é outro. A pesquisa publicou o conhecimento, o paper. Não, meu trabalho está concluído, o extensionista tem que buscar essa conexão, então nós temos essa dificuldade. Nós precisamos melhorar essa conexão. Eu acho que isso já traria um grande ganho. Muito bem. Nós temos duas outras perguntas aqui. A primeira vem de Jesus Mancila Baca, pesquisador da Embrapa Solos. Me perdoe se eu não pronunciei adequadamente, mas me parece que é esse o nome. Considerando que nos Estados Unidos, perto de 90% de seu território tem mapeamento de solos na escala 1 para 25 mil, e no Brasil, perto de 70% se encontra com mapeamento de solos na escala 1 para 250 mil. Isto é, Estados Unidos tem mapeamentos 100 vezes mais detalhados que o mapeamento brasileiro. Como fazer desenvolvimento sustentável com mapeamento de solos na escala 1 para 250 mil? Só se nós entrarmos em cada uma das propriedades e mapearmos cada uma delas. Realmente, o mapeamento, nesse caso, ele praticamente ele inexiste. Nós, aqui em Santa Catarina, temos talvez uma condição diferenciada que o Estado contratou via o projeto Microbacias 3, eu não comentei isso, na verdade, um voo, um levantamento fotográfico aéreo, na escala de 1 para 2 mil, que é uma questão que vai melhorar bastante a condição de planejamento, pelo menos da ocupação do espaço do território catarinense. Agora, realmente, quando a gente fala em políticas, nós temos que abandonar as políticas de governo e adotar políticas de Estado, fazendo investimentos em questões estratégicas, e o mapeamento de solo, com certeza, é um deles. Talvez agora, com o novo Código Florestal Brasileiro, parece-me que existem indicativos de aquisição de voos, de imagens de satélite pelo governo brasileiro para a implantação do CAR. Eu não conheço exatamente qual é a resolução dessa imagem, mas é uma ação que está sendo capitaneada pelo Ministério do Meio Ambiente e que deve, na verdade, permear todas as unidades da federação para que essa ação de credenciamento, de cadastramento possa ser efetivado. Mas realmente é um grande desafio e seria uma grande ferramenta se nós tivéssemos isso à disposição. Muito bem. Uma terceira pergunta aqui, ela vem do colega Demar Streck, da Emater RS.
Bom, subdividir em três, talvez faça uma por uma aqui, então, para não confundir a resposta. Primeira, que tipo de eventos devem ser realizados integrando pesquisa, extensão e agricultores para que as informações cheguem a esses próprios agricultores? É uma boa pergunta. E eu acredito que a resposta ela pode ter várias possibilidades. Eu creio que qualquer evento, né, que una, na verdade, a demanda clara da demanda desses agricultores, ou o conhecimento da problemática com que esses agricultores vivem, né, e você unir o conhecimento que existe de extensão rural, principalmente na questão metodológica e também conhecimento prático de campo, e mais o conhecimento da academia, pesquisa, ele é fundamental. Isso, né, nós precisamos implementar, de preferência, em todo o território nacional. Hoje, em Santa Catarina, dentro do projeto Microbacias 3, o SC Rural, nós temos um investimento ao redor de R$ 1.300.000 por ano do governo do Estado, subsidiando o custeio de realização de eventos para a capacitação de agricultores. Então, isso tem sido uma ferramenta para nós, aqui em Santa Catarina, fantástica, onde pesquisa e extensão, juntos, discutem, preparam, organizam eventos de capacitação, de reuniões, dias de campo, excursão, simpósios, seminários, e inclusive financiando até a participação de técnicos e pesquisadores em congressos como este que estão aqui. Então, de fato, precisa haver uma política de Estado de investimento para que esse tema ele possa ser implementado. Na sequência, o colega Edmar pergunta se as informações existentes, esse estoque tecnológico, convencem os agricultores em adotar ou melhorar as práticas de conservação do solo e da água. Convencem é o termo reforçado aqui. Eu acredito que não, que se convencesse, talvez quando a gente saísse daqui para as áreas rurais, vou falar mais por Santa Catarina, a gente encontrasse uma outra realidade. Mas o que a gente percebe é que, de fato, eles podem até ter consciência e ciência da responsabilidade, mas daí a tomar a decisão de implementá-las, nós temos uma diferença. E eu acho que isso está muito mais correlato também a uma dissociação desse conhecimento a outras políticas que poderiam, de certa forma, aprimorar, alavancar ou qualificar a implementação dessas políticas. Eu acho que só o conhecimento de forma isolada, no mundo em que nós temos, dificilmente ele consegue produzir os resultados que todos nós esperamos. E finalizando a pergunta do colega extensionista do Rio Grande do Sul, ele pergunta se como está a coordenação estadual e regional de extensão, principalmente na área de solos, o que deve transformar a linguagem da pesquisa? Bom, pelo que eu entendi, essa seria uma pergunta como o Estado tem organizado essas ações com relação à área de solos. A EPAGRE ela tem em sua estrutura de gestão técnica, como eu comentei aqui, um programa denominado Tecnologias Ambientais, que congrega justamente todo o conhecimento de manejo e conservação do solo e água, meio ambiente. Esses programas, eles têm uma rede onde cada uma daquelas unidades de gestão técnica tem um preposto, tem um representante desse programa, e a partir do conhecimento dos gargalos produtivos, das cadeias produtivas, seja na pecuária, seja na fruticultura, na olericultura, nas lavouras anuais, lavouras temporárias, enfim, esses problemas são trazidos para reuniões de planejamento e esse programa ele define diretrizes de trabalho para cada um, diretrizes de ordem geral, estadual e diretrizes de ordem estadual. E esses comitês que eu citei ainda há pouco, que procuram trazer essa discussão da estratégia local, eles, a partir dessas diretrizes, decidem quais as estratégias serem implementadas. Então, nós temos uma ação descentralizada dessa gestão, onde em cada uma desses territórios nossos, nós temos pelo menos um representante, um preposto desse programa, que trabalha o tema conservação do solo. E para este ano, nós até, a diretoria, aqui capitaneada pelo nosso presidente, tomou a decisão de incluir o tema conservação do solo e água como uma das diretrizes técnicas. Nós tínhamos isso
vamos assim dizer, embutido na questão de preservação dos recursos naturais, mas nós julgamos necessário e fundamental que esse tema ele fosse colocado de uma forma muito mais incisiva e mais explícita, para que todas as ações técnicas da empresa, em qualquer área, elas possam, de fato, implementar ações também associadas à temática do solo e da água. Muito bem, nós temos uma última pergunta que nos chegou aqui, é do senhor José Alexandre, me perdoe, a grafia não está muito clara do sobrenome, mas é algo como Sentati ou Senlati, mas enfim, é do INCRA Santa Catarina, Florianópolis. E ele pergunta, o que falta em Santa Catarina para que o pagamento dos serviços ambientais possa ser feito, já que existe legislação em vigor? Talvez eu não tenha a resposta mais adequada, até por não ser a pessoa que trata diretamente disso. Mas o que nós temos, na verdade, nós temos em alguns municípios já experiências concretas de pagamento por serviços ambientais, que é o caso de Camboriú, o caso de São Bento do Sul, na região do Planalto Norte, são pelo menos 2 casos que eu conheço. E no Estado nós temos, de fato, a legislação aprovada. O que nós precisamos ainda, e eu acho que o meio acadêmico e o meio científico talvez não tenha as respostas para todos os questionamentos, a regulamentação da própria lei, que é o que vai definir a forma como ela se implementa, e principalmente a valoração disso. Existe uma discussão de fundo que é a valoração e principalmente a origem do orçamento, que é um pouco disso que eu comentei aqui. Quer dizer, eu preciso ter uma política de incentivo para a adoção e manutenção das práticas conservacionistas. O pagamento por serviços ambientais, ele vem nessa tônica, quer dizer, ele premia, na verdade, quem investiu no passado ou até quem vai investir no futuro nessa área. Qual é o desafio? De onde a sociedade catarinense, nesse caso aqui, ela vai realocar recursos para a viabilização dessa política? Essa é uma decisão, porque o orçamento do Estado ele é um só, há quem defenda, né, e se a gente olhar as leis, a lei federal que trata da questão das bacias hidrográficas, ela previa a constituição de agências, essas agências criariam um fundo para investimento em recuperação, preservação e talvez também políticas de pagamento de serviços ambientais, é uma lei que vem lá dos idos de 90 e nós também não conseguimos, de fato, fazer com que ela avance. Então, realmente, hoje no Estado nós temos talvez uma paralisação dessa discussão, porque nós temos que resolver 2 questões. Primeiro, a regra do jogo, e segundo, a fonte do recurso que vai viabilizar o pagamento desse serviço. Essas são questões que ainda, para mim, não estão definidas. Muito bem, eu consulto a plateia se existe algum questionamento adicional, algum comentário, observação. Em não havendo, nós gostaríamos de cumprimentar e agradecer a presença do diretor de Extensão Rural da nossa EPAGRE, o Dietmar Afonso Zimmer, pela brilhante exposição acerca desse dilema havido na questão da transferência do conhecimento, da sua apropriação, e dizer, me permita então um minutinho adicional aqui, que é a preocupação hoje grande dentro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Nós temos trabalhado com a necessidade da inclusão muito maior de extensionistas, de agentes de assistência técnica no corpo da nossa sociedade, que é uma sociedade aberta, uma sociedade que pretende ter todos os segmentos da sociedade envolvidos com a questão de ciência do solo, seja do ponto de vista do conhecimento científico, do conhecimento chamado explícito, quanto do conhecimento tácito, que é aquele que está, né, no nosso agricultor, no nosso usuário urbano do solo, no engenheiro que constrói estradas e desconhece a existência de uma Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, nos arqueologistas que desconhecem a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, nos geógrafos que parcialmente desconhecem e assim por diante. Nós queremos exatamente, com base numa discussão como essa, nas grandes questões da discussão do conhecimento, do tácito e do explícito, mas principalmente nessa percepção que o Dietmar nos trouxe aqui e dos questionamentos que foram levantados. Então, eu, em nome da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo,
em nome da organização do Congresso, cumprimento o Dietmar, na pessoa do Dietmar, cumprimento o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Hessmann, que aqui nos dá a honra da sua presença. Consideramos, então, encerrada esta sessão, convidando, então, a todos para o intervalo e sessão de pôsteres. Muito obrigado, e eu faço entrega, nesse momento, do certificado ao nosso palestrante.